Agora está no ar a vinheta do evento. Na tela aparece um tecido branco, como que voando, e que aos poucos vai se tornando bem amarelo. Pelas extremidades da tela começam a aparecer alguns retângulos que vão se sobrepondo a essa tela amarela. Esses retângulos estão algumas das imagens que relembram diferentes e multicoloridas tiras de tecido. Em cima do quadro, à esquerda, aparece Nona Gitou, logo ao lado e bem ao centro acima, o título do evento e as informações desse vídeo. Ao centro aparecem os rostos de Augusto Boal e Paulo Freire. Boal de cabelos pretos com brancos sorrindo, Freire de barba branca e óculos grandes, que aos poucos vão ficando maior. Os tecidos vão sumindo e o rosto de Boal e de Freire vão ganhando praticamente toda a tela, até o ponto que eles desaparecem. Olá, eu sou Adilson Ledubino, sou um homem branco, de cabelos pretos, olhos verdes, estou vestindo uma camiseta preta e ao fundo uma parede bege clara. Eu sou ator, diretor e professor de teatro e integro um grupo transdisciplinar que atua na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Este grupo é formado por atores, médicos e educadores e oferece uma disciplina eletiva chamada MD 885, o Teatro na Relação Médico-Paciente, na qual recebemos pessoas do Brasil inteiro e de várias áreas de atuação, tanto da área da saúde quanto das áreas da arte e das ciências humanas em geral. Eu sou docente médico da disciplina de emergências da Faculdade de Ciências Médicas, que a gente chama de FCM aqui da Unicamp. Muito além do aperfeiçoamento, queremos sim manter viva a necessidade de reflexão, de discussão, de conscientização, de luta por uma sociedade melhor. As aulas também nos ajudam a nos aceitar mais como somos e, assim, mais que alcançarmos a perfeição, praticarmos o autoconhecimento e a paz. Muito além da relação entre médicos e pacientes e familiares, pois a vida é feita de relações entre nós. As relações referentes à área da saúde fazem parte delas, mas não seriam possíveis se não fossem parte de uma teia muito maior. Nesta nona edição da GITOU, Jornadas Internacionais Teatro do Oprimido e Universidade, queremos compartilhar com vocês o trabalho Teatro Fórum, tecendo novas redes para resistirmos. Trata-se de um resultado parcial da referida disciplina. Olá, eu sou a Beatriz, eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos escuros, tenho cabelo castanho ondulado, comprido. Estou vestindo uma camiseta verde e um colar com olho grande. Para a criação dessas cenas, a gente foi fazendo uma série de pesquisa, de estudos, de discussão e também de prática e de treino de fazer essa cena modelo e treinar substituições entre nós da turma, antes de abrir isso para o público. Discutir um pouco dentro das aulas o que era opressão, né? As opressões na academia, o processo do Boal, toda essa jornada ela foi muito potente para a gente poder, em alguns encontros, já fechar o tema. E isso é uma coisa muito bacana, porque nessa matéria a nossa autenticidade, né, a nossa matéria-prima, a gente foi convidado a colocar ela. Então é um processo meio que a gente não se formatou, a gente não se formou no final da matéria, a gente se desformatou. A gente foi estimulado não a parar nossas arestas, que é o que acontece. Inclusive, é até muito interessante, fico pensando assim, né? Que essa matéria ela não tem uma grade, ela não tem uma forma.
mas ela tem um horizonte, ela tem um campo aberto onde a gente foi convidado a desenvolver e ser agente. No grupo que eu fiz parte, a gente trabalhou com a temática da LGBTQ-fobia, sobre questões de orientação de gênero, sobre preconceito, enfim, dentro de casa, sobre esse preconceito dentro de casa, mas também sobre esse preconceito e sobre essa opressão dentro da relação médico-paciente. Nossa, mãe, como assim? E se a senhora tivesse um filho gay, como seria? A senhora daria Não. filho esse pastor? É a mesma coisa? Não, meu filho, graças a Deus eu não corro nesse perigo, porque eu criei vocês muito bem criados, criei nas leis de Deus, eu sei que vocês não escolheriam esses caminhos, não. Eu preferiria ter um filho morto do que um viado dentro de casa. Mãe! Dias. Oi. Bom dia, doutor Messés. Sou eu sim. Bom dia, pode sentar. Obrigado, bom dia. Bom dia. Ó, bom, vamos lá. Nome, Elias Roberto dos Santos. idade, Eu tenho 22. certo. O que te traz aqui na consulta? Então, doutor, faz uns dias aí que eu tô sentindo uma dor quando eu faço xixi, sabe? Uhum. De 0 a 10, quanto que é essa dor? E aí pensar que 10 você não estaria nem aqui. Quanto que é mais ou menos essa intensidade de dor? Doutor, acho que é uns 4, mais ou menos. Uhum, 4, né? Tem quanto tempo essa dor já? Uns 5 dias, mais ou menos, né? Tá. Daí. Tô entendendo. Elias, deixa eu te perguntar aqui. Você é gay? Assim, eu digo, transa com homens? Assim, só pelo jeito que você entrou aqui no consultório, pelo jeito que você fala, já dá para perceber alguma coisa? Eu acho que sim, doutor. Bom, Por quê? perfeito. Então tá feito. É isso. Vou te passar aqui esse antibiótico aqui para essa sua doença, tá? Te dar um pedido para você fazer um exame. Se for AIDS, a gente trata daqui um mês, né? Faz o exame daqui um mês. Se for, a gente já entra com um coquetel. Bom, e é isso. A gente faz um coquetel anti-HIV. Enquanto isso, ó, eu vou pedir para você, ver se você consegue se controlar, tá? Né, pelo jeito, né? Porque sei que dá para se controlar, não sei. Né? E pelo jeito também você não gosta nem de usar muito a camisinha, inclusive pelo caso que você tem aí. Não, mas doutor, eu sou virgem, eu nunca fiz sexo. Elias, é o seguinte. A conduta é essa. Olá, sou Elisa. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos claros. Tô com uma blusa laranja e tô no meu quarto. Atrás de mim tem um guarda-roupa e uma porta marrom. Tem paredes verdes do meu lado. Do meu lado direito tem uma janela com uma cortina branca. Eu tenho 21 anos, tô no último ano de fonoaudiologia e no semestre passado participei da disciplina MD 885. A gente partiu de um relato de um dos colegas do nosso grupo sobre a homofobia em um consultório médico. Então, isso foi muito forte pra gente. A gente ficou bem emocionado, porque a gente colocou nossos relatos também e vimos que todo mundo tinha uma ligação forte com esse tema, seja na relação de oprimido ou de opressor. Então, ao longo desse processo, a gente foi entendendo que essas vivências muitas vezes são comuns a todo mundo, é uma coisa quase que universal, né? E a gente foi percebendo também as sutilezas do ser humano. Então, que não existe essa coisa de 100% oprimido, 100% opressor. O ser humano tem camadas, né? E vão se mostrando nessas relações do dia a dia, né? A outra turma trabalhou com temáticas também de preconceito, só que eles trabalharam com a temática de preconceito racial dentro da relação de professor e estudante, e entre estudantes também. E também sobre as dificuldades da permanência estudantil dentro da universidade em tempos como esse que a gente está vivendo, de pandemia e do online. Eu pedi essa reunião porque eu não consegui entregar as últimas atividades, né, da disciplina da senhora e eu queria, saber o que dá para fazer. Como assim? Como que dá para fazer? Você não sabe ainda o que dá para fazer, o que tem que fazer?
Não, eu sei o que preciso fazer. Preciso entregar as atividades no prazo. Mas, sabe, eu trabalho como entregador para ajudar minha família. Eu tive alguns problemas pessoais nas últimas semanas. É, tive problemas na moto, os problemas de saúde da minha avó, sabe? Enfim, e é muito difícil estudar aqui em casa, tem muito barulho, eu não consigo me concentrar direito, eu vivo cansado por causa do trabalho. E sabe, o professor Bomani, eu conversei com ele e ele me deu um prazo maior para entregar as atividades. Isso não é problema meu. Esses seus problemas, assim. Ai, meu Deus, tem cada colega na universidade. Olha, na minha disciplina, você tem que entregar no prazo, sabe? Não tem como. Você tem que fazer como os demais alunos. Eu não posso te dar privilégio só porque você é cotista, não? Não, mas eu não estou pedindo privilégio não, professora. Ô, Eduardo, não tem como. A coisa tá preta para todo mundo. Você pensa que é só para você? O problema deve ser, não sei, eu acho que é a sua cor, sabe? Pessoas assim. Acho que você entende o que eu estou dizendo, não é? Olha, Dudu, olha, eu realmente eu simpatizo com você, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa bem sincera, sabe? E para o seu próprio bem. Sei, eu acho que aqui não é o seu lugar. Pense nisso, tá bom? Pense. Um indivíduo careca aqui bem na frente, com cabelos grisalhos ao lado e no pano de fundo um tecido que lembra a pele de um tigre. Jamiro Vanderlei, professor de clínica médica e um dos responsáveis por essa disciplina dentro da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Como é bom fazer alguma coisa que envolva a arte, envolva a capacidade das pessoas refletirem e, a partir dessa reflexão, tornar-se melhores. Usando a metodologia de Augusto Boal, nesse semestre, trabalhamos com o teatro do oprimido e, consequentemente, as percepções. Como é que está na condição de oprimido? Mas, ao mesmo tempo, esse próprio oprimido pode se tornar opressor. Foi muito gratificante, muito rico e no sentido, inclusive, de repensar o meu papel nesse momento atual, né, que nós estamos aí, mundial, não só de Covid, mas também de recrudescimento, né, podemos dizer, dessas ditaduras, desses momentos tão tristes, né, no mundo. E poder, então, a gente lidar de uma outra forma com o movimento social, junto. O que me impactou, principalmente, foi ver as pessoas, né, os espectadores, que não participaram do nosso processo de reflexão, de criação, tomando aquela história para si, como se fosse delas mesmo, como se aquilo estivesse acontecendo realmente e com elas. Então, essa vontade muito grande e carregada de muita emoção dessas pessoas querendo agir na cena, né, transformando-se em espectadores, querendo fazer acontecer alguma coisa ali, mudar aquela situação de opressão. Uma mulher que substituiu e ela usou a forma de se proteger da violência com uma ironia cômica. Já teve uma outra que juntou mais pessoas. Isso foi muito bonito de poder vivenciar isso enquanto... E eu era o Dr. Messias, eu era o médico que estava oprimindo. E ver aquilo foi, inclusive, até um processo de cura, sabe? De poder ver essas outras realidades que... Foi muito importante. Eu acho que primeiro com um exercício de esperança, mas esperança como um verbo, né, como uma ação, no sentido da gente ver que é possível mudar. Eu sou parte dessa mudança. Então, qual é o meu papel dentro disso tudo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer para contribuir para essa mudança? Então, acho que tirar a gente desse lugar da passividade e colocar a gente como transformador também. Olá, o meu nome é Edmir Viana. Eu sou artista, multiplicador de teatro do oprimido e educador. Eu sou um homem pardo, estou usando cabelos curtos anelados e também estou usando uma camiseta amarela e ao fundo eu tenho uma parede bege. Ao acompanhar o evento, eu tive uma sensação bastante positiva.
de perceber que a comunicabilidade que se tem junto com o teatro fórum também pode ser experimentada no mundo virtual, embora saibamos das precariedades e das limitações para a interação do público com a cena. A condução e a participação tanto da plateia como dos atores foi, de fato, uma revelação que mostra para a gente um novo horizonte, uma nova possibilidade. Não que seja definitiva, mas pelo ímpeto de se criar momentos de debate e de criticidade, eu vejo que o Teatro Fórum também tem a possibilidade de ser vivido, ser vivenciado e experienciado também no mundo virtual. A apresentação online da terceira Mostra Arte e Saúde contou com o acesso de 170 pessoas de vários estados brasileiros. Uma experiência de muita emoção, esperança e luta contra as opressões. Um encontro potente entre estudantes, artistas, espectadores e espectatrizes através do método de Augusto Boal. Hoje são 10 de junho de 2021, é o primeiro encontro desse componente curricular, que é a oficina de teatro do oprimido. É uma vitória que nós tenhamos em várias universidades do país, agora, componentes curriculares, disciplinas acerca de teatro do oprimido. É uma turma diversa, uma boa parte da turma é de estudantes do curso de licenciatura interdisciplinar em artes, ou do bacharelado interdisciplinar em artes, do campus Paulo Freire, que está sediado no município de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Mas também nós abrimos, nesse componente curricular, vagas para estudantes de outras universidades, por meio do programa de mobilidade, que é o Promover IFES. Então, temos estudantes de outras universidades. Temos estudantes de outros campi da UFSB. Para quem não é da universidade, a UFSB também tem campus em Porto Seguro, e tem campus em Itabuna, né, que são 2 municípios também aqui da Bahia. E também abrimos vagas por meio do edital para alunos especiais. São alunos graduados, são alunos que não entraram na universidade, são alunos que estão no ensino médio, ou melhor, que concluíram o ensino médio, mas não entraram na universidade, enfim. Vários outros estudantes, né? Nessa perspectiva de nós ampliarmos ao máximo esse nosso diálogo sobre esse tema. E uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, viu, Lico, naquela primeira montagem que vocês fizeram lá no CIEPS, você ainda lembra do teu grupo, de que tema vocês trataram, que vocês apresentaram nos outros CIEPs? De que tema vocês trataram? Sim, o meu chamava A Família.
tá? E era a questão da gravidez na adolescência e principalmente de como a instituição família atuava sobre uma jovem de 16 anos obrigando a casar ou expulsando de casa, né? A estrutura era essa, o antimodelo era esse, que é como a sociedade trata, e a gente circulava nas escolas, onde havia muitas mulheres jovens, né? E elas, então, tinham a oportunidade de discutir sobre o seu próprio corpo, sobre a gravidez. Os outros temas, um foi sobre a questão antimanicomial, outro grupo, né? Um outro foi a questão racial, o outro foi sobre o nosso próprio problema de trabalho, de salário atrasado, de dinheiro, dentro dos CIEPs, nas condições financeiras de trabalho. E um quinto, eu acho que era sobre violência doméstica, no sentido agressão doméstica, do feminicídio. Não chegava a ter o assassinato, mas, se eu não me engano, era relação homem-mulher, né? Violência doméstica. Eram esses 5, foram 5. As pessoas falam, deleta isso da sua vida, como se eu fosse um robô, como se eu fosse um computador que tem a tecla delete. Eu não sou um robô, eu não sou um computador. Eu vou carregar isso comigo para sempre. É uma coisa que dá para você amortecer, mas esquecer não dá. Não dá para você apagar da sua vida. É impossível. Não dá para você apagar da sua vida. É impossível. Então, qual é a importância dessa frase para o contexto que está sendo debatido? Né? Por que eu quero reforçar essa frase? Por enquanto, o pai da menina está solto. Este é justamente um dos maiores entraves na busca pela redução dos números de casos. Segundo o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da infância e da juventude, menos de 10% dos agressores são punidos. Amy nasceu em 1983 e passou a ser abusada pela mãe no fim da década de 80. Aos 12, começou a se rebelar contra a violência, desenvolveu bulimia e aos 24 ela saiu de casa. Saiu... De que casa? Para que casa? No entanto, não é só para fazer uma ilustração. Cada uma dessas técnicas tem o objetivo primeiro de tornar explícito ali a opressão. Perceba que eu falei, é uma cena sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente apresenta em escolas, aqui é uma foto de uma escola municipal aqui, de Fortaleza, na periferia, no Janguru Sul, onde a gente faz essa cena e faz a intervenção das crianças ou dos professores no final. Aqui é uma imagem exatamente porque eu queria destacar a questão do Coringa, e ao falar do Coringa, eu estou falando de alguém que pode, isso é interessante de trazer para vocês, de alguém que pode estar em cena e ele participa ele começa o espetáculo, diz, é tudo aquilo que eu falei para vocês, gente, isso aqui é uma cena de teatro fórum, no final vocês vão participar, vamos fazer um aquecimento de plateia, cruz e círculo. Então, com vocês, a cena de teatro fórum, nesse caso, né, a casa da mãe Joana. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente que está nesse espaço que não foi construído para a gente, mas que hoje a gente, na nossa resistência, conseguiu acessar, que é a universidade, como é que a gente tira da universidade esse conhecimento, essas práticas e coloca nas comunidades? Como é que a gente passa isso? Porque eu acho que Augusto Boal, ele tenta passar isso, né, para a gente. Ele dá ferramentas para que a gente não seja só espectador do que acontece com a sociedade.
Se eu consigo ler a sociedade, por que eu não vou intervir? Né? Por que eu não vou passar isso adiante? Então, o que é importante que a gente não perca de vista? Esse sentido da organização e da multiplicação, a organização dos coletivos e multiplicar o método. Tá? Então, o trabalho de dramaturgia no teatro oprimido podem ser diferentes dramaturgias, elas podem se moldar a cada coletivo, mas está sempre se pensando nesse sentido da organização desses coletivos, tá? Da resistência, da luta. E outra coisa que a gente não pode esquecer quando a gente pensa a dramaturgia do teatro oprimido e olha essa árvore é a questão a questão basilar aí, que é a ética e a solidariedade. Aliás, isso a gente tem que pensar em qualquer prática do teatro do oprimido, tá bom? Eu já sinto o peso do meu corpo aqui, ó. Eu senti. Eu posso levantar essa perna. Vê? Ó. Eu levo o corpo todo, não levo só o tronco, não faço isso. Eu levo o corpo, o peso do corpo, ó. Ó. Nessa perna, o peso. E que tudo que é corpo sofre mutações e pode se transformar. Então, Dewey acredita no poder da transformação e que em cada objeto também pode estar escondida uma entidade. E então, Dewey costuma transformar as coisas em corpos. Assim como o seu próprio corpo também em outros corpos. E vive criando esses espaços onde que esses objetos são mais que objetos. São extensões de Dewey e de suas transformações. A gente tem as fronteiras. Mas quais são as frestas que vão causar essas ligas entre a gente, entre os processos, que vão dar essas bases de alicerce? O cruzo, ele é esse lugar de enfeitiçamento em si, né? O cruzo é aquele lugar da encruzilhada, exatamente, onde a gente atitudinalmente precisa modificar a narrativa. Aquilo que Boal chamava de crise chinesa, né, no Teatro Fórum, a gente hoje pode chamar de encruzilhada ou encrise-trava, ou encruze-trava, porque a ideia de que nesse lugar há um perigo e uma oportunidade de mudança da atitude, da narrativa. Então a fabulação, Travesti sobre o Fim, ela também é um lugar de questionamento do conflito da narrativa, de como a gente enfeitiça os processos narrativos para que eles se abram a possibilidades de romper com essas normas sociais, né? Eu fiz o último texto aí mais muito na questão do macho que machuca, né, na questão da Dodie, e aí coloquei uma foto central minha, né? E aí eu vejo muito esses quadrados aqui das redes sociais e do Meet, né? E aí eu coloquei o quadrado com quinas, né? E as quinas geralmente sempre remetem a machucado. A gente sempre lembra de uma quina, algo que machuca. E aí eu coloquei minha foto no meio desse quadrado, ou seja, sendo essa pessoa que, como eu disse a Dodie, só em existir, ela já machuca algumas pessoas, né? Só na presença e tal. E, de fato, o macho realmente machuca em várias situações, sem fazer absolutamente nada. E aí eu coloquei bolinhas, né, para diminuir essas quinas com o nome igualdade, amizade, paixão, respeito, empatia
e eu vim falando sobre essa questão do corpo dentro da comunidade, como eu olho para a comunidade, como a comunidade me olha de volta, sabe? E como e nesse processo de ter o universo no meu corpo, é como se eu brincasse de ser Deus. E eu sempre falo isso para minhas amigas, né, que a gente é travesti, a gente fala que a gente é mãe, porque a gente se pare também, né, porque a gente se idealiza, a gente se pare, e a gente é Deus, porque a gente se monta, a gente se constrói, a gente se reveste, e aí tem muito dessa questão desse poder. E aí, como o nosso universo é único, porque a travesti que eu sou não é a travesti que a Dodge é, então somos travestis diferentes, com construções diferentes, justamente por esse universo que a gente coloca em nosso corpo, sabe? Então, cada um dos desenhos que vocês fizeram, dos textos, da música, né, das imagens, é tanto uma forma de vocês conhecerem, perceberem a si próprios, porque vocês deram um sentido àquilo. É um modo de conhecer as outras pessoas, de conhecer o mundo, então é linguagem, mas também é discurso, porque aquilo se transformou, ou seja, a potência. É muito comum a gente falar em potência, esse encontro é muito potente. Mas a potência, ela é só um passo. Nós precisamos dar um segundo passo, que é aquilo que o Aristóteles falava, de transformar a potência em ato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Raif Magno, sou professor do Colégio Pedro II, na Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Sou professor de literatura, de língua portuguesa e de produção textual. Sou professor federal já há mais de 10 anos. Venho desenvolvendo, junto com a literatura, um diálogo fraterno com o teatro, e me deparo há algum tempo com a ausência da literatura dramática, do texto teatral nas aulas de literatura. Então, como ator de formação que sou, tentei desenvolver um projeto de pesquisa no mestrado profissional em ensino de artes cênicas da Unirio, discutindo essa ausência do texto teatral dentro do universo do ensino de literatura. Por que a prosa, por que a lírica ganha o maior espaço, ao passo que o texto teatral fica preterido, né? Muitas vezes renegado? A partir de um relato de experiência com a peça A Invasão, de Dias Gomes, eu tento unir um diálogo entre essa peça do Dias Gomes e os jogos e as dinâmicas e as improvisações de Augusto Boal, né, no livro Jogos para Atores e Não Autores. Então, a partir de um olhar inventivo com o teatro oprimido, eu tento resgatar o corpo desse aluno ator, a voz e a vez desse aluno ator, buscando reinventar, né, a literatura, o ensino de literatura no ambiente escolar. A ideia é, primeiramente, conhecer o texto de Dias Gomes,
trazer o aluno para esse universo de contestação, de um teatro social, de um teatro político, de um teatro engajado. Logo depois a gente vai experimentar algumas dinâmicas, improvisações e jogos do universo do teatro do oprimido, que muito dialoga com as questões ali levantadas pelos Dias Gomes. E em seguida ver como que esse aluno resgata, como que esse aluno consegue se emancipar, buscar autonomia como um sujeito pensante, um cidadão crítico, portador de fortes, né, e possíveis transformações da realidade, porque me parece que a arte, o teatro de Dias Gomes, os jogos, as dinâmicas propostas pelo teatro do oprimido tem muito a oferecer para esse aluno, muitas vezes carente da Baixada Fluminense, né? Essa possibilidade de reinventar, de se perceber como um cidadão atuante, né? Não só um cidadão que conhece a realidade e as suas dialéticas, né? Mas consegue transformar. Então, a nossa ideia é buscar, a partir de um relato de experiências, ir do texto dramático, passando e sentindo e resgatando essa autonomia, essa emancipação do aluno, do educando, a partir da concepção do teatro do oprimido, com seus jogos, dinâmicas, e a partir daí levantar possibilidades também com o Teatro Fórum, que também é proposto pelo Augusto Boal, até de fato levantar a peça A Invasão de Dias Gomes, né? Agora eu gostaria de ler o resumo da comunicação. Esta comunicação discute a persistência de um ensino literário que prioriza a periodização das escolas literárias ao estudo do texto literário, afastando os estudantes do prazer de ler e de discutir textos literários. O objetivo é a discussão sobre o lugar da literatura no ensino médio, na escola, no mundo pós-moderno capitalista, bem como o que se lê, para que se lê, e quais os critérios para a seleção de material didático de literatura no ensino médio. Inicia-se pela discussão sobre a literatura dramática como agente integrador no processo formativo dos alunos, passando pela formação de leitores, visando a promoção e a divulgação de arte em meio a espaços carentes dessas atividades. Propôs-se o trabalho com a peça A Invasão em Sala de Aula, usando jogos teatrais para atores e não atores, de Augusto Boal, para a execução dos aspectos teóricos e práticos, na forma da encenação da peça com os alunos, sem formá-los necessariamente como atores, mas capacitando-os para o protagonismo das ações. Almeja-se, a partir da estética do teatro do oprimido, estimular o diálogo com a comunidade escolar, direção, estudantes, docentes e responsáveis. Ou seja, construir pontes de debates, de escuta e de conversa com o intuito de alcançar uma visão crítica da sociedade e da realidade. E por que não? Transformando a realidade em que se vive. Olá, eu sou Norma Célia Guimarães Rocha, de Teresina, Piauí, e vou apresentar um trabalho no projeto de extensão de teatro do oprimido que eu e a professora Darlene Juliana fizemos no IFP. Meu nome é Darlene Juliana, sou professora do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Central, há mais de 14 anos. Sou amiga
e também parceira de trabalho da teatróloga Norma Sueli. E há uns 2 anos desenvolvemos um trabalho, uma oficina com os meus alunos, quando eu coordenei o curso de qualidade do Mediotec e também alunos do ensino médio do 3º ano, na disciplina de vendas. Foi interessante porque o teatro do oprimido, ele despertou o melhor desses alunos no sentido de que alguns precisavam de expressividade, perder a timidez, porque é um processo, e eles conheciam a Norma desde o 1º ano, quando eu fui professora da disciplina de tópicos de atuação profissional, e eu levava para algumas atividades esporádicas em sala de aula para apresentar os jogos do Augusto Boal. Projeto de extensão O Teatro do Oprimido e os Impactos na Formação Profissional dos Alunos do Curso Técnico em Administração e Qualidade no IFP, Instituto Federal do Piauí. Como eu falei, foi feito por mim, Norma Sueli Guimarães e Darlene Juliana. Aqui tem uma matéria que foi publicada no Jornal Meio Norte, que é um jornal estadual, falando da importância desse trabalho junto aos estudantes do IFP. O nosso trabalho, ele tem 3 momentos distintos. Ele tem um momento da oficina de teatro do oprimido, que a gente iniciou em sala de aula com ela sabendo do potencial do teatro do oprimido, ela fez o convite, porque ela sabia que ia dar um resultado com a turma, ia ter um resultado interessante. A gente participou também, no segundo momento, na exposição do CONIT, que é o Congresso Internacional de Tecnologias, também fazendo essa exposição, levando jogos para a turma. E agora está quentinho esse livro em que o nosso artigo foi publicado pelo IFMA. Como a gente iniciou? Eu e Darlene iniciamos em sala de aula, como eu já falei, e aqui você vê vários momentos. Então, é sempre o momento, gente, quando a gente chega na sala de aula, é sempre um momento assim, de dúvida. O que será que vai acontecer? Aí depois começa o envolvimento da turma, começa a participação, a criatividade aflora, tudo vem à tona e a alegria é imensa. Você vê aqui nessa turma maior, tem a psicóloga e as professoras, a Darlene e a outra professora da turma que participaram desse trabalho. Aqui, olha a alegria deles, fazendo o jogo do carro cego, né? A gente leva vários jogos para dentro da sala de aula. Esse momento foi em sala de aula. Aqui, quando a gente teve a ideia de desenvolver o projeto de extensão, tanto para envolver mais alunos, como para ficar o registro, porque o primeiro momento que eu ia para a sala de aula era um momento de iniciativa da professora Darlene, e não ficava registrado lá dentro do próprio IFE. E aí, quando a gente aprovou o projeto de extensão, a gente levou para lá, eles fizeram esse banner para divulgar, para que os alunos se inscrevessem. E, veja só, em sala de aula, o teatro ele envolve emoção, ele envolve grito, choro, riso, e isso, às vezes, alguns professores das salas vizinhas reclamavam quando ouviam o barulho. Mesmo assim, a gente continuou. Só que a ideia que a gente teve foi exatamente de tirar os alunos e alunas de dentro da sala de aula, que a gente ia causar um impacto maior. Então, nós conseguimos o ônibus institucional, que levou a turma a cada 15 dias para o Parque Lagoas do Norte, aqui em Teresina. É um parque lindo, é um parque ambiental, olha a foto dele. Nós fizemos ao ar livre uma oficina e outra, a gente envolveu a comunidade.
E nós fizemos ao ar livre uma oficina com a comunidade e fizemos dentro do auditório, que tem lá na sede, as outras oficinas com os estudantes. Olha só os jogos, olha só como a turma se envolve, como a turma participa. Aqui, gente, tinha alunos e alunas com processo de intimidação muito alto, que a gente chama de timidez, mas que é algum bloqueio que faz com que a pessoa ela não queira se expressar, que ela não sinta força para se expressar. Uma das jovens, ela só sussurrava o nome dela, porque ela não conseguia nem que a voz dela saísse, de tão tímida que ela era. E ela se desafiou, participou de todos os jogos, participou de toda a etapa. E esse processo, que às vezes acontece, de alguns alunos são mais extrovertidos, são mais espontâneos, outros são muito agressivos e não deixam as pessoas tímidas se expressar. Essa interação, ela favorece que você aprenda a lidar com a outra pessoa, que você aprenda a respeitar o outro do jeito que ele é. É muito interessante o que a gente fez. E aí, primeiro, a gente fez o trabalho só com os estudantes, depois a gente envolveu a comunidade. E quando a gente envolve a comunidade, eles e elas interagem com a comunidade. Veja que há uma interação, eles ficam juntos, participam dos jogos, e você vê aqui que tem crianças. Por quê? Porque as crianças elas vão para o parque caminhar com as mães, né? E aí, na hora que a gente fez o convite, vem as mães e vem também as crianças. E a espontaneidade e a criatividade da criança é inegável, né? Depois, um outro momento, já só também com a turma, para contar as histórias de opressão. Os grupos, fizemos 3 grupos, num grupo eu ficava, o outro a professora Darlene, o outro a professora de artes, Araceli. E esse momento aí embaixo era a gravação de vídeos para você falar o que você pensa sobre, o que você pensa sobre o mundo, o que você pensa sobre a relação de gêneros, o que você pensa sobre a opressão, sobre teatro, porque muitos jovens têm dificuldade de dizer a sua opinião, mesmo sabendo o que falar. Tem muitos que têm dificuldade. Só a alegria no final, depois da apresentação, depois do Teatro Fórum, criaram cenas, uma cena sobre assédio sexual dentro do ônibus, aquela importunação sexual. Teve também uma sobre a pessoa que é lésbica e negra e a família não aceita. Então, várias cenas, cena da jovem grávida, e aí o resultado é isso. A elevação da autoestima, a autoconfiança, a ampliação do foco, porque a apresentação em público sem medo. Então, a professora Darlene, ela observou isso, que melhoraram as notas, se concentram mais, a memória ela fica mais ativada. Eles se apresentaram melhor nos seminários finais, a criatividade totalmente ampliada, a ampliação da sua percepção de mundo, autodescoberta do protagonismo da própria história. Gente, isso é interessante. Eles assumindo atitudes proativas diante da vida. Houve um avanço na expressividade e comunicabilidade interpessoais e sociais, o desenvolvimento de ferramentas para aptidão profissional na área escolhida. Então, aqui vocês vão ver alguns vídeos sobre os jogos, e é muito importante que esse trabalho ele seja ampliado, ele seja levado para o conhecimento de outras escolas. O teatro deveria ser uma matéria obrigatória, porque as competências socioemocionais, mesmo estando na grade curricular, que elas devem ser desenvolvidas, elas não são desenvolvidas na sua totalidade na escola.
e elas são fundamentais para que os seres humanos aprendam a ser humanos. Muito obrigada. Então, essas habilidades, elas estavam sendo preparadas e os resultados que a Norma colocou em gravação foi justamente para mostrar como eles se desenvolviam, como eles começavam a ter uma maior abertura, começavam a se apresentar com postura diferenciada, a ter autoconfiança, a ter a segurança realmente diante das câmeras, de realmente poder se comunicar com familiares que não entendiam não o que era o teatro do oprimido, não sabiam não o que era um teatro, mas que se jogavam, tinham filhos. Os alunos, na disciplina de vendas, eles foram percebidos como protagonistas, com a melhor versão, quando eu vi o antes e o depois, em termos de expressividade, em termos de segurança em câmera, em vídeo, em termos de dramatização, em termos de autoconfiança e interação com o próximo, em relação à própria ferramenta de buscar o que estava bloqueado dentro deles e poder realmente utilizar essa contação, a criação de uma história coletiva, especialmente aqueles que tinham muita dificuldade de trabalhar em grupo, em equipe, em times. Então eles foram se percebendo, além do mais, conexo com os demais. E é isso que é relevante para o teatro do oprimido, tirar essa opressão dentro deles e mostrar o melhor. Então, gratidão, Norma Sueli, gratidão pela minha parceria com você. social. Vou lhe ajudar com psicólogo, tá? Você vai ter todo o aparato possível pedagógico que for para que você realmente consiga lidar com a gestação.
todas e todos. Meu nome é Lucas Rafael da Silva Oliveira, sou licenciado em teatro pela Universidade Estácio de Sá, possuo cabelos pretos, com concentração de cachos na frente, olhos castanhos, pelos faciais, pelos corporais, pele branca, sou um homem cisgênero. Estou usando uma camisa laranja. Atrás de mim tem um armário de madeira, marrom, escuro, e vou falar com vocês sobre o teatro do oprimido durante períodos pandêmicos no diálogo de possibilidades de escolhas vocacionais para estudantes do segundo ano no Colégio Estadual Amaro Cavalcante. Eu sou estagiário lá no Colégio Estadual Amaro Cavalcante. Comecei meu estágio no início de setembro. Então, para fazer esse planejamento, eu me aproximei da minha coordenadora do estágio, a professora Natália, e entramos em diálogos sobre as possibilidades do que iria compor o meu estágio. A Estácio permite que o estágio seja composto por atividades que o estagiário presta de assistência ao professor do estágio, observações de aula e também pelas aulas que eu ministro sob a supervisão do professor orientador do estágio, no caso, a Natália. Para tal, então, eu propus a ela, com base em uma experiência prévia que eu já possuía com o Teatro do Oprimido, da gente fazer um projeto de Teatro do Oprimido na escola. O período escolhido para a execução desse projeto foi o mês de outubro. Outubro de 2021. E, portanto, aqui eu trago apenas a nossa caminhada de planejamento até o momento e o que nós pretendemos executar. Tendo em vista que, até a gravação desse vídeo, o projeto ainda está sendo planejado e estruturado. O Colégio Estadual Amaro Cavalcante está retornando ao ensino presencial através do ensino híbrido. Antes ele estava apenas no ensino remoto pela plataforma Google Classroom, onde estava sendo postado conteúdo, e lá nós lidávamos com o feedback dos estudantes. Agora, retomando ao ensino híbrido, nós vamos continuar com a plataforma online e a cada 15 dias as turmas vão revezando no presencial com o distanciamento e as outras medidas de segurança. O perfil da turma nós ainda não conhecemos porque não tivemos contato direto com a turma, apenas pela plataforma online. O currículo estadual ele é composto pelas 4 áreas de ensino da arte, que é artes visuais, música, dança e teatro. Nós somos professores de teatro, portanto, damos ênfase para essa área na nossa prática de ensino. E a temática que o projeto acabou encontrando, seguindo o currículo, é a temática do segundo bimestre. No segundo bimestre é apresentado o teatro enquanto opção profissional, escolha de vocação. E para falar sobre teatro enquanto vocação, nós pensamos em apresentar as possibilidades de vocação dos estudantes e ouvir o que os estudantes têm a falar sobre suas escolhas vocacionais, suas aspirações, seus sonhos, inspirações e por aí vai. E através desse diálogo, dessa dialógica, a gente poder traçar reflexões e pensar em novas abordagens do teatro. Achamos importante essa dialógica para que se criem pontes entre os docentes, os estagiários e os estudantes. E dessa forma, já que Paulo Freire dizia que ninguém ensina ninguém e a gente não aprende sozinho, a gente aprende em conjunto, então vamos tentar, nesse conjunto e nessa dialógica,
gerar autonomia tanto para esses estudantes quanto para a nossa prática. A gente escolheu o teatro do oprimido para abordar esse tema devido à sua potência estética atrelada à realidade. O teatro do oprimido ele tem sua origem um pouco atrelada à metodologia do Stanislavski, já que Boal, quando desenvolve o teatro do oprimido, o que ele estuda em Nova York é o teatro do Stanislavski. E aí ele retorna ao Brasil, pensa numa proposta de teatro democrático, onde todos tenham acesso ao teatro, e nisso vai começando a surgir o teatro do oprimido. Logo, com essa prática atrelada à realidade, a gente tenta partir da realidade dos estudantes para refletir sobre a nossa realidade enquanto coletivo e sociedade. E todas essas reflexões, elas vão nos guiar até as escolhas vocacionais. O que eu vou querer fazer daqui a 3 anos? O que eu vou querer fazer amanhã? O que eu vou querer fazer depois de amanhã? É uma lógica que só conseguimos pensar no futuro se a gente entende um pouco do nosso presente, se temos sonhos, expectativas e aspirações. Se o nosso presente ele é tão esmagador de forma que não nos permite enxergar o passado ou o futuro, então precisamos tentar novas abordagens para expandir os nossos campos de visão. O projeto ele vai ser composto de 4 a 5 aulas. Uma aula de abertura, que poderá ser dada em conjunto com outra aula, 2 aulas teóricas e 2 aulas práticas. As aulas teóricas elas vão ocorrer de forma online. Como nós não sabemos se as turmas elas ainda estarão no sistema de rodízio, nós estamos nos planejando com antecedência como se elas estivessem em sistema de rodízio. E se elas não estiverem, nós poderemos ministrar essa aula teórica presencial. Na primeira aula teórica, a gente vai falar apenas sobre os elementos do teatro do oprimido, desde a democratização do teatro do oprimido até Boal e a sistematização do teatro do oprimido, toda a sua jornada. Enquanto que, nas aulas práticas, nós estaremos exercitando o teatro do oprimido e estabelecendo esse diálogo com eles, em torno das profissões e escolhas vocacionais. No final, como proposta de encerramento dessas oficinas, nós pretendemos montar algumas improvisações e um teatro fórum. Essas improvisações e teatro fórum terão como temáticas as temáticas que eles tiverem trazido para nós durante a oficina. E tentaremos mediá-las para que elas ocorram atreladas ao tema. Muito obrigado a todos por terem assistido a essa comunicação oral. Tenham um bom dia. Agora está no ar a vinheta de fechamento do evento. Na tela aparece um fundo amarelo, pelas extremidades da tela começam a aparecer alguns retângulos que vão se sobrepondo a essa tela amarela. Nesses retângulos estão algumas imagens que relembram diferentes e multicoloridas tiras de tecido. Por fim, aparece a ficha técnica desse vídeo, que também está na descrição do mesmo vídeo. Essa ficha técnica vai desaparecendo e, na sequência, aparece uma barra branca no centro da tela, com as logos dos realizadores, apoiadores e produtores do evento.